a aula fazendo, tá? Não posso, eu me empolgo para falar. Então, queridos, na frente 2 agora, módulo 3, página 31, tá? Então, para quem chegou depois aí, agora eu estou colocando na apresentação o código aí para você anotar do Google Classroom. Quando você entrar no site lá, Google Sala de Aula, Google Classroom, você entra com o seu e-mail Google, tal, bonitinho, aparece um maisinho, assim, você clica no maisinho, ele pede um código. É esse código aí que te adiciona ao material que eu estou disponibilizando, tá? Estou disponibilizando para vocês de São Bernardo e o pessoal de Santo André também. Para vocês eu dou a frente 2 e 3, para eles só a frente 2. E as aulas estão gravadas no YouTube, no canalzinho Bonini Bill, tá? Tem a playlist de Santo André e a playlist de São Bernardo. Então, queridos, não, antes de mais nada, né? Lembra que eu falei do estudo dos sistemas? Você tinha que saber qual sistema, para que ele serve, quais as funções, como ele trabalha, se tem essa fase, né? Como ele trabalha, e a classificação, as categorias, né? Então, esse sistema esquelético, diferente do sistema tegumentar, a gente já tem categoria. No tegumento não tinha muita categoria, muita subdivisão, agora já começa a ter, tá? Então, antes de mais nada, o sistema esquelético, quais são os órgãos desse sistema mesmo? Já que um sistema é formado por órgãos, os ossos, né? Então, os ossos, basicamente, aí, são os órgãos do sistema esquelético. Tem as cartilagens, né? Tem os ligamentos, né? Que fazem a conexão entre eles, tá? Então, os nervos ou ligamentos, lá na mesma, porque o nervo já está no músculo, já é um outro sistema, o sistema muscular, tá? Que muita gente junta e chama de sistema motor. Aí você junta o esquelético com o muscular, mas ficamos com os ossos, os equipamentos de sustentação, né? Qual a definição de órgão? Então é assim, ó, um grupo de células forma um tecido, um grupo de tecidos forma um órgão, tá? Então um osso, ele tem tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Então por isso que ele é um órgão, tá? Funções. Para que serve? Vai. Isso, tem que ter mais de um tecido. Então, para que serve o seu sistema esquelético? Cada osso é um órgão, perfeito. Suporte que você diz, sustentação, né? Isso, para ficar em pé. Mas para essa função, e geralmente são essas que vocês citam, tá? Sustentação, locomoção e movimentação. Tipo, você percebe a diferença entre sustentação, locomoção e movimentação? Não, sustentação eu estou parado em pé, estou sustentado. Locomoção eu tive deslocamento. Mas eu posso me movimentar sem ter deslocamento? Entendeu? Então, quando você fala que o cara se locomove, ele tem deslocamento, ele sai de um lugar e vai para o outro. Eu posso ter movimento sem ter deslocamento. Por isso que a gente fala que são coisas diferentes, tá? Então, sustentação, locomoção e movimentação são funções que não são exclusivas dos ossos, não são exclusivas do sistema esquelético. Para isso acontecer, depende de um sistema muscular e um sistema nervoso, tá? Então, essa é uma coisa interessante de pensar no sistema esquelético. Quando for a aula de sistema muscular, vocês vão falar para que serve? Locomoção, sustentação e movimentação. Vocês vão falar a mesma coisa, porque são funções simultâneas. Um não faz sem o outro, tá? Agora, alguns citaram aí proteção, né? Proteção mecânica, principalmente. Os nossos órgãos vitais estão guardados em caixas ósseas. Caixa craniana guarda o cérebro. Caixa torácica, caixa porque circunda todo o corpo, guarda o coração e o pulmão. Tá? Então a proteção mecânica é muito importante. Tá? Alguns comentários ali, reserva de minerais, principalmente reservas de cálcio e fósforo, tá? Que são os principais componentes dos ossos aí, os principais componentes inorgânicos. Então isso é o suficiente, né, para você ter uma
calcificação ao longo da vida, e o cálcio a gente usa para várias coisas, não só para o osso, mas entra cálcio na coagulação do sangue, cálcio na contração muscular, tá? Entra lá esses íons na propagação dos impulsos nervosos. Então, a maior reserva de cálcio e fósforo, desculpa, cálcio e fósforo do corpo são os ossos, tá? Então, coloquei ali, ó, locomoção, sustentação, movimentação, reservatório de cálcio e proteção mecânica. Aqui vale um comentário, tá? Eu gosto de lembrar. Temos medulas ósseas, tá? Então, existe a medula óssea, simplesmente, ou medula óssea vermelha, e tem a medula raquidiana ou espinhal. Não confundam as medulas, já respondo já. Então, a medula óssea, a medula vermelha, é a produção do sangue, né, do tecido hematopoético, dos elementos sanguíneos, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. E a medula raquidiana é a proteção do sistema nervoso, a medula amarela ou espinhal. Então, quando você lesiona a medula raquidiana, você perde movimentação. Paraplegia, tetraplegia, alguma coisa assim. A medula óssea vermelha é a produção do sangue. Qual das duas dá para transplantar? Por enquanto, a óssea ou a raquidiana? Por enquanto, a óssea. Né? Por enquanto, a óssea. Peraí, gente, é só resolver um negocinho aqui rápido. Então, aqui a gente pode transplantar hoje a medula óssea, a medula vermelha, que você faz o transplante. Tem o câncer da medula, que é a leucemia, né? O pessoal perguntou aí sobre o câncer, né? Como é que se origina qualquer tipo de câncer, tá? Então, qualquer tipo de câncer, seja ele ósseo, tegumentar, pulmonar, qualquer tipo de câncer, ele se origina por defeito na replicação das células, né? Quer ver? Já que esse assunto é muito importante e surgiu, falando que eu me empolgo, não tenho culpa, deixa eu abrir um esqueminha aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar. Mais explicativo que isso, eu não sei. Esse videozinho é ótimo, até para você mandar passar para o pessoal em casa. Coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com. Vou fechar minha câmera um pouquinho, só para não sobrecarregar a internet. 12 vezes no cartão ou 5 vezes no boleto. Escolha suas Pular uns anúncios aqui. É um vídeo muito legal. Deixa eu achar aqui. Fala para mim se apareceu a tela da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto. Com som. Muito bacana, dá uma olhada.
E aí, bacaninha? Resolveu a pergunta? Muito bom, né? E numa linguagem acessível, bem bacana, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui o link para vocês, colocar aqui no chat, caso alguém queira passar adiante. Bem explicativo. Até tem um pouquinho de linguagem técnica, como tem que ter, né? Não tem como. É alguma coisa técnica, então. Mas é bem bacana. Aham. Então tá aqui. Pronto. Foi aqui que a gente parou. Falando um pouquinho aí das medulas, né? Falei um pouquinho da leucemia, assim que se origina, como vocês viram aí no vídeo. Já que perguntaram sobre o câncer no sistema esquelético, tá? Então, espero ter ajudado aí a tirar muitas dúvidas, né, pensando no câncer. Bem legal. E deixo o link para vocês. Mas vamos lá. Então, essas são as funções do sistema esquelético, do tecido esquelético, e as classificações agora, coisa que não tinha lá no tecido, no sistema tegumentar, tá? Então, nós podemos usar duas classificações. Então, estão perguntando aqui, só para fechar o assunto, as duas medulas fazem parte do sistema esquelético? As duas são protegidas pelo sistema esquelético, né? A medula óssea vermelha, você encontra ela em ossos longos, como o fêmur, em ossos achatados, como a omoplata, como a bacia. Então, eles têm mais medula. E a raquidiana é aquela que fica dentro da coluna vertebral, que é protegida pela nossa coluna. Então, as duas são protegidas, né? Por isso que está na seção de proteção mecânica pelos ossos, tá? Agora, a novidade para o sistema esquelético é a classificação. A gente não viu isso nos outros sistemas, né? Melhor, no sistema tegumentar. Então, há duas classificações que a gente faz com o sistema esquelético, uma em relação à composição química e a outra em relação à posição, tá? Aqui não tem segredo, né? Por quê? Porque a posição é fácil. Ou o esqueleto está dentro do corpo, endoesqueleto, ou ele está por fora do corpo, como se fosse uma armadura, um exoesqueleto. Então, qual a diferença prática? Ó, nós temos endoesqueleto. Então, primeiro cresce o esqueleto até um determinado ponto, e depois o corpo preenche o resto. Uns preenchem mais, como o meu, outros menos, como vocês, tudo bem. Então, é normal você ter uma fase em que o esqueleto cresce muito rápido, na puberdade, as meninas por volta dos 12, os meninos por volta dos 14, aí, que aquele molecado dá aquele estirão, fica tudo comprido, né? Das meninas é um pouquinho antes. Então lá, do primeiro, segundo ano do ensino médio, as meninas do nono ano já crescem mais, mas os moleques no segundo ano, primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Volta tudo comprido e desengonçado, né? Por quê? Porque ele cresce e depois cresce o corpo em volta, né? O dente seria um anexo do esqueleto, também é um endoesqueleto, tá? Dentro do corpo, tá? Um exoesqueleto seria de fato uma armadura. Então você pega um molusco, tá? Um molusco como, deixa eu ver, uma ostra. A ostra tem em volta dela o esqueleto, que é a concha. Então a concha é um exoesqueleto, tá? Você tem o exoesqueleto dos artrópodes, mas o do artrópode, isso, não é tão grande, não é tão duro quanto o da ostra, porque daí vem a segunda classificação, não que existe uma ordem, mas em relação à substância química que forma os caras, tá? Então, ó, quando for um esqueleto orgânico, ele é flexível. A substância aqui no caso é a quitina que a gente encontra nos artrópodes, na barata, por exemplo, né? Então, assim, tem um esqueleto, tem uma proteção. Às vezes você bate nela com um chinelo lá, volta, ela não está mais lá, quer dizer que protegeu muito bem ela. Só que ele tem uma certa flexibilidade, tipo, você quebra ele. Agora, o inorgânico, que aqui geralmente ele é calcário, tá? Calcário, ele é mais duro, ele é mais resistente, no caso da concha da ostra, né? Da concha da ostra aí.
Tem outros animais com exoesqueleto. Você tem, por exemplo, o caracol. Né? O caracol tem exoesqueleto. Agora, tem outros animais que têm endoesqueleto, não somos só nós. Né? Então, você tem, por exemplo, a lula e o polvo, que tem um endoesqueleto. Então, aqui a gente usa essas duas classificações. Tá? A substância química que forma o esqueleto e a posição, se é dentro ou fora do corpo. É lógico que se o esqueleto for fora do corpo, como uma armadura, a proteção é sua característica principal. E se o endoesqueleto está lá, ele facilita o crescimento. Ficou cortadinho aqui, mas eu arrumo na hora que disponibilizar para vocês, tá? Só diminuir um pouco essa imagem. Então o cara cresce mais fácil. Então o polvo tem um osso? Não é bem um osso. Por quê? Porque é um endoesqueleto orgânico. É uma conchinha orgânica que ele tem, uma conchinha pequenininha e maleável, né, que fica perto do bico dele, que ele usa para se alimentar. Ele tem um esqueleto interno, tá? As lulas também têm. Só que aí são de substâncias flexíveis, não é tão duro. E o inorgânico é mais duro, né? O nosso esqueleto, por exemplo, ele é inorgânico ou orgânico? Ele é endoesqueleto, mas ele tem qual composição? Todo mundo vai seco no inorgânico. O nosso tem os dois. O nosso tem uma matriz orgânica que depois vai sendo impregnada por calcário. O nosso é muito louco, é diferente dos outros bichinhos. Porque o nosso tem os dois. Então o nosso tem uma certa flexibilidade e tem uma certa dureza. Então a flexibilidade dá resistência a impactos. Então, a gente aguenta uns trancos, né, por assim dizer, né? Mais do que o de quitina, né? E também permite uma mobilidade, né? Outros animais que são assim, todos os cordados. O nome do esqueleto orgânico também é osso? Não, aí não é mais osso, né? Não, também não é 50% de cada. Se eu não me engano, agora está em 20% orgânico, 80% inorgânico, alguma coisa desse tipo, tá? Uma coisa importante, já que a gente falou do crescimento, que facilita, atrapalha o crescimento, ó, nós somos vertebrados, tá? Então, os mamíferos, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, a gente viu naquela primeira aula. A nossa curva tem, todos os vertebrados têm os dois, tá? A nossa curva de crescimento, ela é assim, ó, você vai crescendo, cresce rápido até uma certa idade, e depois você para de crescer. Por quê? Porque o osso cresce primeiro. Agora, um artrópode, e aqui eu poderia colocar assim, ó, vertebrados e moluscos, tá? Os que tem concha. Agora, um artrópode, não. Os artrópodes têm uma curva de crescimento bem diferente. É uma questão que cai todo ano em vestibular. Eu não sei em qual, mas vai cair. O ano passado foi na FUVEST, não, ano retrasado foi na FUVEST, no ano retrasado foi na Unicamp. Em algum lugar vai cair essa questão. Ela é uma das questões mais comuns na prova de biologia de todos os tempos, tá? Esse cara que tem essa armadura, o artrópode, ele faz o processo de muda, tá? Que na verdade é a troca do esqueleto. Tá? Também tem gente que chama de equidise. A gente vai ver isso na aula de artrópodes, né? Então, o que vai acontecer lá? Por um monte de dias, o esqueleto tem o mesmo tamanho. Aí, de repente, ele sai do esqueleto velho e produz o esqueleto novo, que nem na fotinha aqui, ó. Saiu do velho e produz o novo. E nesse ponto, nesse período de crescimento, é quando ele está vulnerável. Aí o esqueleto se solidifica, ele fica lá dentro da armadura e depois ele tem que trocar a armadura por uma maior. Então a curva de crescimento desses caras, ela fica fazendo uma escadinha assim, diferente da nossa, que é uma retinha, né? Uma curva sigmoidal, tá? Então tem essa diferença dos artrópodes que sempre acontece. Nunca para? Vou ser sincero, chega uma hora que, graças a outros fatores, esses animais têm o tamanho limitado. E é um dos fatores que a gente vai ver na próxima aula, aula de respiração.
tá? A respiração deles é pouco eficiente nesse sentido, então eles não são grandes por esse motivo, tá? Mas sempre faria a troca. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver, coração aqui. Ó, dá tempo da gente fazer um pouquinho de exercício. Pego dessa aula mesmo aqui. Então, no caso da cobra, a cobra tem endoesqueleto, como nós. Tá? O que ela troca, a gente viu na aula passada, a gente viu que é o tegumento, é a pele. Ela troca a parte externa, o tegumento é a epiderme, que era cornificada, grossa, bem durona. Tá? Borboleta troca o esqueleto, é artrópode. Tem patinhas, é artrópode. Ainda mais com asa, é um inseto. Ele está falando aqui, ó, o ambiente marinho pode ser contaminado por rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Então, está mostrando que essa radioatividade vai parar no osso desses animais. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima ao local que manipula estrôncio radioativo. Coluna vertebral de tartaruga. Tem osso? Tem, então vai ter radioatividade. Concha de molusco. Tem osso? Tem calcário. Concha calcária. Endoesqueleto de ouriço. Também é calcário. Sedimento de recife de coral. É o esqueleto calcário dos corais. Agora, ó, tentáculo de polvo. Queridos, tentáculo de polvo tem esqueleto? Inorgânico, calcário? Não tem. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Ah, foi no tentáculo de polvo, porque não tinha calcário para ser substituído. Ah, é uma questão do Enem aí, não sei de que ano, mas não é muito antiga, não. Bem interessante essa questão. Uma questão relativamente falsa. Falsa não, desculpa, fácil. Não, eu falei falso. Agora aqui, ó. A segunda questão já é diferente, tá? Não, o texto é de 96. Não significa que a questão seja de 96. Até porque 96 não tinha o Enem, né? O Enem começou em 2002, acho. Então, o texto é 96. Agora essa aqui é da hora, o FUVEST é 2019. O processo de acidificação dos oceanos, decorrente de mudanças climáticas globais, afeta diretamente as colônias de corais, influenciando na formação de recifes. A sinal alternativa completa corretamente a explicação para esse fenômeno. O dióxido de carbono. Então, qual que é a relação do dióxido de carbono com a acidificação? Vocês vão ver lá em química. Esse gás carbônico, ele reage com a água, formando temporariamente o ácido carbônico, tá? Que é decomposto em H+, e HCO3-. Então, tá aqui, ó. É essa relação do gás carbônico com a água que torna, né, a água mais ácida. E aí, esse ácido, o que ele faz? Ele faz com que a formação das estruturas esqueléticas dos recifes seja deformada. Isso vale para qualquer estrutura calcária, tá? Então, o dióxido de carbono gera menor quantidade de hidrogênio? Não, gera maior quantidade de hidrogênio. É absorvido pelo fitoplâncton e entra na fotossíntese. E o oxigênio liberado permanece na água, oxidando e matando. Não, o oxigênio é respiração, está tudo errado. O gás carbônico leva à formação de ácido carbônico, que dissociado gera ao final íons hidrogênios e carbonato, que se ligam impedindo a formação do carbonato de cálcio que compõe os recifes. Tá? Então, assim, ele não vai formar? Vai. Ele vai formar, mas vai formar errado. Tá?
É absorvido pelo fitoplâncton, entrando na fotossíntese, o oxigênio liberado torna a água mais oxigenada, aumentando a atividade dos corais e seu tamanho. Não tem nada a ver. Reage com a água, produzindo ácido carbônico, ok, que permanece no oceano, corrói os recifes que são formados pelo carbonato de cálcio, então levando à má formação dos esqueletos, por isso a alternativa E. Então, ele não impede, ele só é responsável pela má formação. Vocês vão ver com a Simone, né, essa reação de um ácido com um sal mineral, tá? E vai ver que ocorre essa corrosão, tá? Então, porque na C ele fala impedindo a formação do carbonato de cálcio, e no item ele fala, não, tem a formação, mas o ácido corrói o recife. Tá? É a reação do ácido com o carbonato de cálcio e não a produção dele. Tá? A3 também eu perdi dessa questão aqui, a gente vai ter uma aula de vitamina para falar disso, né? Mas aquela questão, o pessoal falando, é difícil, então calma, que aí você tem um repertório de química para analisar também, né? Então não se preocupe. Quer ver? Vocês já pegaram um ovo e deixaram mergulhado num copo de vinagre? Faz isso, pega um ovo aí na tua casa, põe dentro de um copo e enche de vinagre. A parte do cálcio fica toda dissolvida, porque todo o ácido destrói o cálcio. E aí fica uma membrana meio estranha lá, é da hora. Não é? Um problema do estilo de vida das grandes cidades é que as pessoas cada vez menos tomam banhos de sol. Dentre fatores que podem decorrer desse problema estão o aumento da predisposição à osteoporose, que é a descalcificação dos ossos ou raquitismo em crianças. Raquitismo não é aquele teu amigo magricelo, não. Raquitismo é a má formação do esqueleto. Os ossos ficam curvados, ficam tortos. Qual a vitamina cujo precursor é ativado por luz solar envolvida nos processos? É a vitamina D. E qual a função dessa vitamina na prevenção das doenças mencionadas? Então, a vitamina D ela vai aumentar a calcificação dos ossos. Tá? Então, sem grandes problemas. Mas a gente vai ter uma aula para falar de vitamina. Eu acho que é a última aula antes da revisão do caderno 7. E a 4 e a 5 dos artrópodes, desculpa estar me alongando aqui, mas só para finalizar. Uma criança fez o seguinte relato ao seu professor. Quando pisei em uma barata, ouvi um crack, como se tivesse se quebrado. Quando algo tivesse quebrado. Mas quando pisei em uma lesma, não ouvi o mesmo barulho. O moleque atentado, fica pisando nos bichos. Ambos são animais invertebrados, mas o barulho é diferente porque a barata possui um exoesqueleto, né? Então a barata possui endoesqueleto? Não. Insetos possuem exoesqueletos? Sim, e a lesma não. Então por isso ela faz crack, tá? E a 5, que dó. O gráfico que se segue representa o processo de crescimento de um invertebrado terrestre. Esse animal possui um investimento externo cujas principais funções são proteção contra o ataque de predadores e a perda de água, que é o exoesqueleto. As setas, reparem que elas não estão no mesmo pedaço, tá? Em qual das etapas ele está mais vulnerável? Ele está vulnerável a hora que ele troca. E a hora que ele troca era quando estava retinho ou quando estava para cima? Quando que é que ocorre a troca? Quando está para cima, aqui, ó. Quando ele está trocando, é quando ele está crescendo. Para cima, alternativa E. Tá? Então tem aí os exercíciozinhos. Aqui ele está falando quando que acontece a troca do esqueleto. Por quê? Porque é quando o bichinho fica vulnerável. Então ele sai do esqueleto e constrói um novo. Então essa troca do esqueleto é quando no gráfico aumenta o tamanho dele, quando ele cresce. Que é na parte que sobe a escadinha. Quando está no platô da escadinha, quando está na retinha horizontal,
Ele está com o esqueleto, então ele está protegido. Tudo bem? Mesmo? Então, queridos, vou parar de gravar aqui. Fico disponível